O nosso tema de hoje é a gestão de eventos indesejáveis de alto potencial de consequência. Como o volume de informações sobre esse tema é grande e o tempo é limitado, algumas abordagens serão informativas, apenas para contextualizar o tema. A gestão de eventos indesejáveis de alto potencial de consequência requer um plano específico e deve ser construído a partir de uma análise de risco estruturada. Para isso, essa apresentação aborda alguns conceitos básicos e referências normativas a título de construção da linha de abordagem deste tema. Portanto, antes de entrarmos no tema propriamente dito, nós vamos revisar alguns conceitos básicos. A resiliência é um estado de coisas associado sempre a um sistema. A construção do estado de resiliência em um sistema requer a identificação dos itens críticos desse sistema e a definição de requisitos que assegurem a existência de controles, defesas e barreiras pertinentes e confiáveis para promover o estado de resiliência. No nosso país, temos um vocabulário disperso e às vezes confuso de termos referentes à segurança. E por isso, destacamos os termos mostrados nesse slide, chamando a atenção de que podemos tratar o evento indesejável em qualquer dimensão do negócio, incluindo a segurança das pessoas, a proteção ao meio ambiente, a preservação do patrimônio, a continuidade operacional, dentre outros. A literatura nos ensina que existem controles, defesas e barreiras com diferentes efetividades e que esta efetividade está intrinsecamente relacionada com a dependência do controle ao fator humano. Sabidamente, errar é humano e, portanto, quanto mais dependente do comportamento humano, menos eficaz é o controle, a defesa ou a barreira. Embora a literatura não contemple a hierarquia de controles para a dimensão ambiental, é salutar que se construa essa estrutura de efetividade para que se possa avaliar a efetividade dos controles, defesas e barreiras quando se tratar de avaliação de impacto ambiental. Certamente que outras dimensões de análise também requerem esta abordagem. O gerenciamento de riscos, especialmente no que se refere à segurança, saúde e meio ambiente, é amplamente abordado em termos sistêmicos em diversos protocolos ou normas. Genericamente, o processo de gestão de risco é normatizado pela ISO 31000. Nesta norma internacional, temos pelo menos 3 abordagens que merecem destaque: a gestão do risco propriamente dita, a avaliação do risco, que é o processo e que inclui a análise do risco e a sua valoração. Então, a análise do risco, que é a menor parte desse todo, requer o uso de técnicas ou ferramentas específicas. Temos aqui algumas dessas técnicas. É importante ressaltar que cada uma delas tem a sua aplicação. Em análise de risco, precisamos ter uma caixa de ferramentas, cada uma delas com a sua aplicação. Na prática, quando temos apenas um martelo como ferramenta, tudo o que enxergamos pode virar um prego. Dito isso, vamos ao foco da apresentação, que é a abordagem da gestão de eventos indesejados de alto potencial de consequência. E para iniciar, é importante se ter uma ideia do significado do termo evento indesejado de alto potencial de consequência. Aqui temos alguns. Neste slide, abordamos a dimensão do que chamamos de alto potencial de consequência, cuja magnitude pode incluir e significar o fim de um negócio. Eventos indesejados de alto potencial de consequência podem ser denominados de tragédias, as quais muitas vezes representam perda de vidas, impacto ambiental, perdas financeiras, perda de reputação, dentre outras perdas. Eventos estes que podem transcender as empresas e os negócios e que podem causar
impactos de natureza, inclusive social. Genericamente, podemos pensar em eventos indesejados de alto potencial de consequência como algo que pode ter efeitos localizados, ampliados ou mesmo global. Aqui temos alguns exemplos de eventos globais com destaques para Chernobyl, cujas consequências se estenderam a um continente. Aqui temos exemplos de eventos significativos com consequência ampliada. E aqui mostramos eventos específicos associados a um segmento econômico, a produção de óleo e gás. Apenas para ilustrar, utilizando os eventos associados ao segmento de óleo e gás, pode-se ter ideia do potencial de perdas decorrentes de eventos indesejados de alto potencial, os quais poderiam ter sido evitados ou mesmo tido suas consequências minimizadas. Destacamos agora a abordagem de prevenção desses eventos na norma 18.001, versão 2007. A mesma abordagem é registrada na norma 14.001, no que se refere à prevenção de impactos ambientais. E ainda se repete na norma mais recente associada à segurança e saúde ocupacional, que recebeu o batismo de ISO 45001. A estrutura clássica de controle de eventos indesejados de alto potencial tem esta composição: identificar os meios de prevenir a ocorrência de eventos indesejados e os meios de diminuir suas consequências caso ele ocorra. Os controles de prevenção podem ser classificados como prevenção propriamente dita e monitoramento. Já os controles associados à recuperação podem ser divididos em controles de primeira resposta e controles de resposta à emergência. A característica dos controles de prevenção é oferecer barreiras que evitem a liberação descontrolada da energia associada à condição perigosa. Na prática, a hierarquia de controles orienta a seleção desses controles. Já os controles de monitoramento são ações continuadas e sistêmicas de medição e verificação, os quais podem sinalizar para o potencial iminente de liberação da energia da condição perigosa em análise, de modo que a ocorrência do evento indesejável possa ainda ser evitada. Em se pensando em recuperação, podemos dispor de controles de primeira resposta, que são aqueles controles que sinalizam para o início da liberação da energia contida na condição perigosa. No exemplo mostrado, temos uma varredura de talude com uso de radar, cujos dados indicam o início do deslizamento do talude, de modo que se tenha tempo hábil para as providências de remoção de pessoas, máquinas e equipamentos, antes que o deslizamento se materialize. Nestes casos, é comum e é pertinente que se construa um plano TARP, Trigger Action Response Plan, que é um conjunto de ações pré-definidas de acordo com os sinais de primeira resposta. Um exemplo de um plano desses é adotado na aviação civil. Neste exemplo, temos definidas ações a serem adotadas em cada cenário, com o propósito de diminuir as perdas ou as consequências advindas da ocorrência do evento indesejado. Outra aplicação seria um plano desses considerando o rompimento de uma barragem. Por fim, em se tratando do evento indesejado, é necessário estar preparado para diminuir as perdas potenciais caso ele ocorra. Sem medidas previamente definidas para essa fase do evento, as perdas podem ser amplificadas. Certamente que o resultado da análise de ocorrência do evento indesejado de alto potencial, de acordo com essa abordagem, deve ser transformado em um plano de gerenciamento devidamente estruturado, mantido vivo e
se possível, contando com eventos de simulação como forma de identificar lacunas potenciais de controle, tanto de prevenção quanto de recuperação. A história está repleta de exemplos da ocorrência de eventos indesejados de alto potencial de consequência. E em decorrência do aprendizado obtido com esses fatos, dispomos de várias abordagens de gestão e controle. Somam-se a estas as recomendações contidas na Convenção OIT 174. Acrescenta-se a abordagem que integra a ação e a participação de comunidades e sociedade civil em duas versões, a versão APEL e a versão CAER. Acrescenta-se uma abordagem específica para a indústria de mineração na abordagem APEL. E tantas outras iniciativas existem em países e estados específicos. No exemplo, temos um modelo criado pelo estado de Goiás. E sem querer esgotar a abordagem dos programas de gerenciamento de eventos de alto potencial de consequência, temos ainda o programa da indústria química. Até então, vimos e entendemos o que fazer para prevenir e remediar uma ocorrência de um evento indesejado de alto potencial de consequência. A pergunta seguinte é: como fazer isto? Vejamos então. Tudo começa com análise de risco. E para fazer análise de risco, precisamos de uma ferramenta apropriada. Uma dessas ferramentas é o Bowtie, cuja estrutura é mostrada na figura. A dinâmica de análise Bowtie requer a identificação das ameaças e das consequências de um determinado evento indesejado de alto potencial de consequência, requer a identificação dos controles existentes, tanto de prevenção quanto de recuperação, a avaliação da efetividade desses controles e a seleção dos controles considerados críticos, sendo que, para esses controles críticos, é necessário a definição dos cenários de agravamento. Agravamento é a análise das possibilidades do controle falhar ou não estar disponível quando requerido. Desta análise de agravamento resulta um plano de gerenciamento dos controles críticos, definindo as ações rotineiras capazes de evitar que esses controles críticos possam falhar ou não estarem disponíveis quando requeridos. No passo a passo, a dinâmica é assim. Primeiramente, identificamos o evento indesejado. Em seguida, identificamos os fatores que podem contribuir para a ocorrência do evento indesejado. E assim, elencamos as medidas de controle, defesas e barreiras existentes que possam evitar que as ameaças sejam materializadas. Em seguida, precisamos avaliar a efetividade das mesmas, e se elas não forem consideradas eficazes, precisamos propor a introdução de novos controles, defesas e barreiras de prevenção. Do outro lado da figura, que representa a ferramenta Bowtie, é necessário identificar as consequências potenciais, caso o evento indesejado ocorra. Em seguida, selecionar as medidas de recuperação existentes capazes de diminuir as consequências potenciais, caso o evento ocorra. E se forem consideradas ineficazes, devemos propor a adoção de novas medidas de recuperação. Em seguida, precisamos selecionar os controles considerados críticos e analisar as possibilidades deles falharem ou não estarem disponíveis quando requerido. E assim, propor ações rotineiras que possam diminuir a possibilidade de falha dos mesmos, ou mesmo aumentar as chances de disponibilidade quando requeridos. É o que denominamos de análise de agravamento. Da mesma forma, precisamos selecionar os controles críticos de recuperação e analisar as possibilidades dos mesmos falharem, propondo ações rotineiras que se contraponham a essas falhas potenciais identificadas. Lembrando que controle crítico
é aquele que tem maior influência na prevenção da ocorrência do evento indesejado ou na mitigação de sua consequência potencial. Para avaliar a efetividade do controle, existem várias técnicas. Uma delas é associar o controle à hierarquia de controles, combinando essa associação com a qualidade do controle, conforme mostrado na figura. O resultado da análise de agravamento será um plano de ação da rotina, indicando o que deve ser feito rotineiramente para assegurar que os controles funcionem e estejam disponíveis, quando requeridos. E também a definição de responsabilidade por essas ações. Da mesma forma, é fundamental que haja definido neste plano um critério de validação dessas ações, além da descrição de como elas serão permanentemente monitoradas. Vejamos um exemplo do uso dessa ferramenta. Vamos considerar como evento indesejável o escorregamento de um talude de uma mina. Nós elencamos como fatores que podem contribuir para a queda do mesmo o ângulo de talude, a drenagem superficial e a drenagem profunda representada pelo lençol freático. Como a causa do escorregamento do talude tem a parada de planta de beneficiamento, a potencial perda ou dano em máquinas soterradas e a possibilidade de fatalidades. Certamente que devem existir outros fatores que poderiam contribuir, conforme mostrado na figura. Importante aproveitar e salientar que a qualidade da análise depende da participação de pessoas que dominem o assunto em análise e suas decorrências. Dessa forma, a sua análise será mais profunda, mais completa, mais precisa e o resultado tende a ser mais eficaz. Uma vez identificado os fatores que podem contribuir para a ocorrência, é a vez de elencar os controles, defesas e barreiras existentes. No nosso exemplo, nós elencamos 7 controles: amostragem de corpo de prova, projeto de drenagem superficial, projeto de drenagem profunda, parâmetros de projeto, cobertura de taludes, monitoramento do lençol freático e inspeção periódica dos parâmetros de projeto. Da mesma forma, elencamos os controles de recuperação: uso de frentes alternativas de lavra, adoção de uma pilha de emergência, existência de um evento de primeira resposta e o plano de comunicação e os simulados de emergência. O próximo passo é avaliar a efetividade dos controles existentes. Para isso, vamos utilizar a técnica CER, Control Effectiveness Rating. Observe que a avaliação indicou que os controles de recuperação 1 e 2 são efetivos. Adicionalmente, observe que já elegemos também os controles críticos, indicados em amarelo na figura. Apenas a título de exemplo, variamos na avaliação a qualidade do controle, apenas para evidenciar a importância da disponibilidade do controle quando requerido na mitigação da consequência. Observe você que temos um controle tipo 4, um controle de substituição, considerado como robusto na hierarquia de controle, mas que, no entanto, pode ter sua eficácia comprometida se a qualidade do controle deixa a desejar. Vejamos agora como conduzir a análise de agravamento. Considerando que um dos fatores que podem contribuir para o escorregamento do talude é o seu ângulo, um dos agravamentos é referente à execução do talude de acordo com os parâmetros de projeto. Deste modo, esse fator pode ser agente causador do escorregamento se durante a execução da cava da mina, o talude fugir às especificações de projeto e ficar mais inclinado. Portanto, a ação de gerenciamento de rotina
relativo a esse fator é a medição topográfica mensal do ângulo de talude e sua comparação com os parâmetros de projeto. Seguindo o mesmo raciocínio, faça análise de agravamento, considerando os outros controles críticos selecionados. A mesma análise de agravamento deve ser feita considerando os controles de recuperação. Por exemplo, a pilha de emergência sem minério, medida de controle 2, pode ser uma falha deste controle e assim contribuir para que a planta de beneficiamento pare por falta de minério, em caso de escorregamento do talude. Neste caso, uma das ações de gerenciamento da rotina é considerar no planejamento de produção o uso e reposição da pilha de emergência, garantindo que o seu volume não seja inferior a 75% da sua capacidade de estocagem diariamente. Dessa forma, nós conseguimos fazer com que esse controle atue e seja eficaz quando requerido. Apenas para lembrar que, para se elaborar a análise em questão, é necessário identificar primeiro as condições perigosas de alto potencial de consequência. Em outras palavras, é necessário que se faça uma análise de risco em toda a unidade para identificar aqueles cenários de consequência potencial alta. Isso significa que o gerenciamento das condições perigosas de alto potencial de consequência é parte do planejamento de segurança, que inclui não somente mapear todos os riscos e selecionar aqueles que serão objeto de análise mais detalhada, como também trazer os resultados para a rotina e para as ações individuais do dia a dia, sem esquecer que na dinâmica de produção sempre haverão mudanças, que devem ser identificadas e devidamente analisadas em termos de riscos. Convidamos você a visitar o nosso blog. Lá você encontra mais de uma centena de artigos sobre o tema gestão de riscos. Obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo dedicado.